Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a libertóloga Renata Freitas. Mais uma live para vocês. E sempre a nossa canção, né? Hoje nós vamos de Shirley Carvalhais, né? Ouça só. Maravilhoso. Já vejo a Neida aí, ó, Neida. A música, Neida. Shirley Carvalhais, os melhores louvores eu já pude receber no meu espírito, na minha alma, foi dessa mulher. Que bom que você tá aí, vamos comigo. Você se cansou, vamos esperar o povo chegar. Sofrimento. Mas eu declaro... Oi, Daiane, tudo bem? Neida, um beijão no teu coração. Olha só. É todo inimigo contra ti se levantar. Ele ordena anjos poderosos. Boa tarde. Glória a Deus. Olha só que lindo. Deus vai na frente para os filhos seus, quebrando as correntes. Aleluia. Na guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Ó que lindo, ó. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó. Deus é o Deus que humilha mesmo. Humilha os seus inimigos para que você possa, sabe, ficar bem. Deus humilha mesmo os teus inimigos. Oi, Cleide. Beijão. Que bom que você está aí. Deus. Aleluia. É só dar e adorar. Adore o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Hoje, quarta-feira, dia 19, mais um dia que nós estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor, glorificar esse Deus que é poderoso, glorioso, majestoso, maravilhoso. E nós temos orado porque nós cremos que o Senhor é Deus que Ele faz o impossível. Ele faz o impossível por mim e por você. Ele é Deus que se mostra, Ele é Deus que se revela, Ele é Deus que nos atende, Ele é Deus que nos ensina, Ele é Deus que nos corrige, Ele é Deus que não se deixa se escarnecer. Hoje nós vamos conversar aqui sobre uma palavra maravilhosa lá no livro de Êxodo. Se você puder ir abrindo, lá já vai abrindo. No livro de Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 4, quando Deus ali, ele falou com Moisés. Sabe, mulheres, hoje Deus tem uma palavra poderosa para você. Que bom que você está aí. Que você possa aí compartilhar essa live. Chame tuas amigas para ouvir esta palavra. Eu tenho certeza que vai ser uma palavra forte, porque eu quero falar ao teu espírito nesta tarde. Eu quero pregar sim a palavra de Deus, mas eu quero pregar para o teu espírito. O nosso espírito precisa ser fortalecido pelo poder da palavra, porque eu tenho visto que muitas palavras são pregadas, mas poucas são pregadas ao espírito. E nós temos que pregar o espírito para que o espírito seja edificado, para que o espírito seja fortalecido, para que nós possamos vencer as guerras do mundo, para que nós possamos vencer as batalhas, e essas batalhas nós vencemos espiritualmente, para que nós possamos vencer as lutas, as provas, as situações. Se nós não estivermos com o nosso espírito forte, vai ser difícil, mas se você estiver com o espírito forte, fortalecido no Senhor, você vai ver como Deus é maravilhoso para fazer pela tua vida e pela minha. E saudades também, graças a Deus. Saudade de você. Tudo bem, Ana Paula? Parece lá no Instituto. Tá com saudade de nós? Toda segunda-feira nós estamos lá nos cultos, aí segunda-feira ali às 8 horas da noite. Esperando o povo chegar aí, povo de Deus. Oi, Simone, que bom que você tá aí. Tô vendo o teu rostinho aí. Maravilha.
Vamos falar do amor de Deus, vamos falar do poder de Deus, vamos falar da graça de Deus, vamos falar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele é fiel e a sua palavra é para os nossos corações. Então vamos ler. Vamos ler aqui, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, isto. Vamos ler a palavra de Deus para você, mulher, hoje. Hoje nós vamos falar sobre desligamento. O que é desligamento, pastora? Você vai ver hoje o que é desligamento. Muitas vezes as pessoas confundem tudo. Confunde a palavra que a gente fala, confunde, sabe? E hoje nós vamos aprender. Oi, Mônica, que bom que você está aí. Livro de Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 4. Vamos ler ali do versículo 4, que diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse... Aqui está falando, né, que quando Moisés, ele chamou a atenção dele, aquela sarça que pegava fogo e não sei o que sumia, ele foi atrás ver o que era. E dentro disso, o Senhor o chamou e disse, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Olha só, o Senhor o chamou. É importante você entender quando Deus te chama. É importante, para que você possa responder, eis-me aqui. Porque às vezes Deus não chamou coisa nenhuma, mas você está falando, eis-me aqui. E daí você não consegue vencer as lutas. Certo? Ó, e daí Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés. Deus disse, não vem aqui até que você tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Disse mais o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, então, escondeu o rosto, porque ele temeu. Oi, Maristela, tudo bem? Ele temeu. Moisés temeu. Onde que eu estava mesmo? Peraí. Disse mais o Senhor, eu sou o teu Deus, o Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, aqui no verso 6, desculpe, porque temeu olhar para Deus. Então ele ficou temeroso, então ele escondeu o rosto. Aí o Senhor disse para ele assim, olha só que interessante. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir da terra a uma terra boa e ampla. Opa, chegado. O que nós vamos conversar aqui? Hoje eu quero conversar com você sobre esta palavra e entender assim, ó. Deus, ele consegue tudo e por todos, porque ele é Senhor. Mas eu quero falar hoje sobre aflição, a aflição que você sente na tua alma. Por que você sente aflição? O que é uma aflição? É importante entendermos que nós precisamos entender que o Senhor, ele nos chama assim. E ali o Senhor tinha chamado Moisés. Chamado. O que é aflição? Aqui diz assim que aflição é um sentimento que persiste entre uma dor física, uma agonia e uma angústia. Uma agonia e uma angústia. Isto é uma aflição. Aflição é uma angústia, uma agonia, um sentimento que não passa. Aí nós temos que entender por que nós estamos aflitos. O que tem sobrecarregado sobre nós que estamos aflitos? O povo de Israel estava aflito. Por quê? Porque eles tinham constantemente alguém que vos oprimia. Sempre existia alguém que oprimia aquele povo. E eram os egípcios. Os egípcios, eles oprimiam o povo de Deus. Então o povo de Deus clamou até que Deus levantou Moisés. Por que eu quero falar sobre aflição com você? Porque nós temos que entender quem é que está nos afligindo. Você consegue entender quem é que está te afligindo? Você consegue entender o que é que te aflige? O que é que te traz aflição? O que é que te agoniza?
O que te deixa agoniada? O que te deixa com o teu peito apertado? O que te deixa com o teu peito que parece, sabe, que está tudo angustiado aqui? Algo que não passa, uma dor que não passa. O que é que está causando isso? Da onde vem esse problema? Da onde vem essa situação? Muitas vezes, as situações que nós vivemos em volta de nós nos faz viver aflitos. Vamos falar de mãe codependentes. Mãe, vou falar com você uma coisa. Por que você está aflita? O que acontece com você? Por que você está agoniada? Muitas vezes porque você está pegando o problema do outro. Muitas vezes porque você está vivendo o problema do outro de uma forma muito intensa, muito forte. E viver o problema do outro e viver angustiada é porque nós estamos na codependência. E nós precisamos muitas vezes desatar, desligar, para que a aflição saia, para que a angústia saia. Nós temos que aprender a cuidar das nossas vidas. Nós temos que aprender a cuidar de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai falar de desligamento. Olha só, desligamento, muitas pessoas pensam, quando a gente fala assim, você tem que se desligar desse problema, você tem que se desligar desse filho, você tem que se desligar desse marido, você tem que se desligar. Querido, não, quando a gente fala desligar, sabe, não é um abandono. Não estou falando para você abandonar teu filho, não estou falando para você hostilizar. Não estou falando para você, sabe, ser frio. Não estou falando para você desprezar. Para você, sabe, ficar aquém da situação. Não é isso. Aqui diz assim, ó, eu estou lendo aqui para você entender, para que nós possamos conversar melhor. Desligamento não é um abandono frio e hostil. A resignada, desesperada, aceitação. Olha só, a resignada, desesperada aceitação de qualquer coisa que a vida e as pessoas jogam em nosso caminho. Nenhuma caminhada robótica atrás da vida. Isso quer dizer o quê? Tá? Que desligar-se não é um abandono frio e nem é viver um modo robótico, tá? Desqualificando a vida do outro. Ninguém está pedindo para você viver uma vida robótica. Ninguém está pedindo para você ser fria diante dos problemas, da situação. Ah, agora eu vou virar um robô, não vou ligar mais, não vou mais ter sentimento, porque robô é assim, pastora. Não tem mais sentimento pelo outro, não sinto nada, vou viver. Ninguém está falando isso para você. Ninguém está pedindo para você fazer desta forma. Ninguém está pedindo para você hostilizar teu filho, hostilizar este problema. Ninguém está pedindo para você se desligar desse marido, largar dele. Ah, eu vou abandonar. Não é isso. Desligar-se não é abandonar, não é ser frio, não é ser hostil, não é. Desligar-se é desobrigar-se, ó, desobrigar-se do problema com amor, com amor. Desobrigar-se é entender que você não pode carregar o problema do outro mais. Cada um tem os seus problemas e os problemas precisam ser resolvidos individualmente. Se você precisa de uma pessoa para te aconselhar, para te direcionar, se você precisa de pessoas para te cuidar, para te apacentar, amém por isso. Amém por isso. Mas você precisa entender que desligar-se é desobrigar. Você não pode ficar obrigado àquele problema, arraigado àquele problema, a ponto de você se sentir aflita, a ponto de você viver angústia, a ponto de você viver sofrimento, a ponto de você deixar da tua vida, a ponto de você deixar de cuidar dos teus problemas pessoais e entender que este problema da outra pessoa é o teu problema pessoal. Quando você age desta forma, é entendendo que aquele problema é meu sim, porque eu tenho culpa. Fui eu que fiz acontecer aquele problema. Aí a gente diz assim, gente, se você tem culpa, cadê Jesus? Se você tem culpa, se alguém falou para você assim, olha,
Se alguém falou para você assim, Deus está entregando essa vida nas tuas mãos, mas cadê Jesus dessa história? Cadê a salvação? Se é você que vai tratar, se é você que vai libertar, cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde é que está Deus nessa história toda? O Senhor disse que ele foi para a cruz do Calvário para nos livrar. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Buscai de mim que sou manso e humilde, e eu vos livrarei. E encontrarei o quê? Descanso para as vossas almas. Se todo ser humano na face da terra não entender que eles precisam ir até Deus, até Jesus, não tem pessoas que vão libertá-los, não há ações que possam libertá-lo, a não ser a ação da oração ao Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai libertar. Então ficar arraigada a este problema não vai trazer para você alegria, não vai trazer para você sossego, não vai trazer para você felicidade. Entender que o problema do outro é o teu problema não vai te trazer transformação, não vai te trazer libertação. Uma coisa é ajudar. Uma coisa é ajudar. Eu vou ajudar aquela pessoa. Aí você pode dizer, pastor, mas a Bíblia diz assim, carregai as cargas um dos outros. Sim, sim, mas quando aquela pessoa quer, mas quando aquela pessoa aceita, mas quando aquela pessoa abre o coração, mas quando aquela pessoa ela se humilha diante do Senhor, mas quando aquela pessoa ela pede ajuda, porque tem pessoas que não pedem ajuda, tá passando por desespero, tá passando por aflição, tá passando, sabe, por dor, tá passando por sofrimento, tá passando por angústia, tá passando por tribulação, tá ficando perturbada, tá com a vida cheia de coisas negativas, tem uma ação e uma perseguição espiritual acontecendo e não pede ajuda. Se você não pedir ajuda, você vai acabar morrendo. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a alguém, porque é importante. É importante pedir ajuda. Agora, eu estou carregando aquele fardo do outro. O outro não está nem aí. Assim é com os filhos, né? A gente vai lá, pega o problema, a gente carrega o problema, a gente quer resolver o problema, mas o filho mesmo não tá nem aí. Não tá nem aí. Você se dobra para amar, mas aquele filho não tá nem aí. Não consegue, sabe, ver com gratidão o que a mãe, o que a pessoa, o que a avó, o que a tia está fazendo por ele. Aí como é que você vai conseguir? Como é que você vai continuar carregando a carga de uma pessoa que não quer? Como é que você vai carregar o peso do problema de uma pessoa que não quer resolver os problemas? Como é que você vai carregar este fardo junto com essa pessoa, ajudar ele neste fardo, se aquela pessoa não quer a tua ajuda? Porque tem pessoa que não quer ser ajudada. Tem pessoa que não quer. E nós precisamos entender isso. Se tem pessoas que não querem, por quê? Que você tem que, então, insistir nisso. Respeite o problema do outro, se ele não quer ser ajudado. Mas você pode dizer, nossa, pastora, mas respeitar, sim. Nós temos como obrigação de respeitar o problema do outro. Nós só podemos orar por ele. Mas se ele não quer ser ajudado, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada se aquela pessoa não quer ser ajudada. Tá certo? Por que que Deus aqui levantou Moisés? Para olhar a aflição do povo. Você pode dizer, Deus não está olhando. Está olhando sim. O mesmo Deus de ontem é de hoje e será eternamente. Deus está olhando a tua aflição sim. Deus conhece o teu sofrimento sim. Deus conhece o teu choro sim. Deus conhece o teu problema sim. E Deus envia muitas vezes palavra, Deus muitas vezes envia pessoas, Deus envia muitas vezes os Moisés da vida para ajudar você na tua transformação, para ajudar você na tua libertação. Mas você tem que desejar e querer isso. Porque como é que Deus vai enviar uma pessoa? Sabe por que Deus enviou Moisés para ajudar o povo? Porque o povo clamou, porque o povo pediu. Olha só. Porque o povo pediu. Porque o povo suplicou.
O povo já estava cansado, ó. Ó, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. O povo clamou por causa dos seus exaustores. Eles estavam exaustos e aqueles exaustores a cada dia o oprimiam mais, até que eles pediram a Deus: Senhor, nos dá vitória em relação a esses exaustores, esses exaustores que estão, Senhor querido, tirando de nós a nossa alegria, estão nos escravizando. Eles clamaram para que o Senhor pudesse agir. E Deus age quando nós clamamos? Claro que Deus age. Deus opera quando nós clamamos? Deus opera. Deus envia pessoas quando nós clamamos? Envia. Envia pessoas. Envia pessoas ungidas para nos ajudar. Mas para que essa pessoa possa nos ajudar, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que querer sair do erro, nós temos que largar, querer largar os problemas. E muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes a gente anda com pessoas assim. A gente vai orar por você. Daí a gente ora, anda um ano, 2 anos com aquela pessoa. Gente, e a pessoa não vai. Aí Deus tira a gente do lado. Daí, me abandonou. Não, ninguém abandona assim, não. Eu mesma sou testemunha disso. Quantas pessoas Deus mandou cuidar? Quantas pessoas Deus mandou ali orar, jejuar? Mas também teve pessoas que Deus falou para mim: pare, porque ela não faz o que você fala. Ela recebe direção e ela não faz. Quantas e quantas pessoas vieram até mim e o Senhor falou assim: ela não vai obedecer, ela não vai. Você vai falar para ela ir para a direita, ela vai para a esquerda. Você vai falar para ela ir para frente, ela vai para trás. Não tem vida que mude desse jeito. Aí a pessoa fica chorando: porque Deus falou que vai libertar, mas Deus está enviando pessoas para te ajudar. Deus está enviando. Deus está enviando. Nós vemos ali dentro do Instituto Yahvé Shalom, quando nós recebemos as pessoas, na nossa sala, nós atendemos pessoas ali na sala, no privado, no particular, e ouvimos as histórias e direcionamos as pessoas, mas muitas vezes elas não vão na direção. Elas não vão. A gente manda ela para a esquerda, ela vai para a direita. A gente fala: faça por aqui, e ela vai para lá. Ela vai para lá. E é muito difícil lidar com pessoas que não conseguem obedecer. É muito difícil lidar com pessoas que não querem receber a direção. Como se a gente, fosse aquém. A gente ora pelas vidas. Em cada atendimento, a gente vai pedir a Deus: Deus nos dá uma direção. O que se deve falar para essas pessoas? Senhor, como é que se dirige? Como é que a gente vai lidar com este problema? Porque a gente não quer ser técnica. O fato de eu ser psicóloga, não quer dizer que eu tenho que pegar toda aquela técnica da psicologia e colocar em cima daquela pessoa. Não, eu nunca faço isso. Eu vou diante de Deus. Deus, como é que eu vou tratar essa pessoa? Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Por isso que eu uso a ferramenta da libertologia, porque há uma espiritualidade naquela vida que precisa ser tratado, mas muitas vezes as pessoas não querem ser tratadas dessa forma. Sabe o que está acontecendo muito? Que a gente tem ouvido que a alma está tão cheia de aflição, tão cheia de barulho, e ela não consegue ouvir Deus. A Bíblia diz assim, que ela mesma, por si, a própria palavra, ela entra entre juntas e medulas na divisão da alma e do espírito, não é isso? Se ela entra na divisão da alma e do espírito, tá? Ali é que fica o entulho. Ali é que fica as situações. Ali é que fica, os enroscos, os problemas, as aflições, as agonias estão ali. E como a pessoa muitas vezes está com a alma dela toda emaranhada, ela não consegue olhar o espírito, ela não consegue ouvir o espírito. Não consegue ouvir. E muitas vezes essa pessoa precisa receber uma libertação na alma. Essa pessoa precisa receber informações sobre a sua alma. Precisa receber informações. Deus muitas vezes quer se revelar.
O que a gente trabalha muito com mapeamento, né? Mapeamento pessoal, mapeamento comportamental. Por quê? Porque é preciso para a pessoa se entender, para a pessoa se compreender. Existe muita gente que é cristão, mas não se entende, não se compreende, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Tem muita mãe, muitas mulheres que não conhecem nada. E é tempo de despertar. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E é tempo de você conhecer quem você é, de você conhecer as tuas raízes, de você conhecer de onde que vem esse problema. Muitas vezes o problema que você vive dentro da tua casa, existe uma raiz. Ele vem lá do teu avô, do teu bisavô. Existe um demônio familiar que muitas vezes precisa ser repreendido. E para que você repreenda, você tem que saber da onde ele vem. Da onde ele vem. E Deus quer fazer isso, Deus quer explicar tudo isso, quer sim. Porque Deus não deixa ninguém confundido. Ele quer nos ensinar a lidar com as situações. E Ele coloca pessoas, Ele coloca libertadores em nossas vidas, Ele coloca restauradores nas nossas vidas. Ele coloca pastores, Ele coloca sim profetas. Embora muitos dizem, não existe, mas existe sim, porque a Bíblia não morreu. A Bíblia não se apagou. E se Deus falou que fez um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para os pastores, outro para as mestres, está ali no livro de Efésios, se falam do velho, está lá no novo, Deus fez, está feito. Então Deus colocou sim ministério para ajudar você, ministério para que você receba conhecimento, ministérios para que você receba, sabe, revelações sobre a tua vida pessoal. Mas muitas vezes as pessoas não querem. As pessoas não aceitam serem mexidas por dentro. Eu sei que mexer nas feridas dói. Eu sei que mexer nas raízes dói. Eu me lembro quando eu ia conversar com uma mulher e ela falava sempre para mim assim, não vamos falar sobre esse assunto porque esse assunto eu não quero saber. Era um assunto do passado dela. Havia situações no passado dela que ela dizia, não vamos mexer com isso. Não quero lembrar disso, isso já passou. E eu via a cada dia ela depressiva, a cada dia ela doente, a cada dia ela opressa, a cada dia, sabe, ela perdendo dentro dela a vontade de orar, a vontade de buscar. Começou a buscar sabe, em doutrinas erradas, em crenças. Entrou tanta crença dentro dela e ela se perdeu várias vezes. E cada vez que ia tocar no assunto da sua alma, ela dizia, não vamos tocar. É necessário mexer com as feridas, sim. É necessário saber de onde que é a raiz desse problema. Vá lá e busque, sabe, a raiz do problema do teu filho. Vai entender por que é que ele é um usuário. Por que é que ele é um usuário químico. Por que é que ele é um adicto. Por que é que ele é um etílico. Vá lá entender o que é que acontece na alma dele. Vá lá entender qual é a aflição dele, qual é a falta dele. Não, mas Deus liberta. Não, nós precisamos mexer na ferida. Sabe por que muitas vezes nós não queremos olhar as raízes dos filhos? Porque as raízes vêm de nós. Eles nasceram de nós. E muitas vezes não são os filhos que têm os problemas estão em nós. E nós precisamos nos libertar. Porque um cego não pode criar outro cego. Eu preciso saber de onde vêm as minhas raízes para me orar até mesmo pelo meu filho. Não, mas eu pego o problema dele e fico carregando sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria, sem experiência, sem buscar ajuda. Nós lidamos ali com o grupo Ana e eu sempre falo, você precisa entender as raízes da tua vida. Por que teu filho tem esse problema? É difícil, é. Porque quando você entender de onde vem o problema, você para de carregar o problema dele, você vai resolver o teu. Você vai resolver o teu problema. Você vai resolver as tuas dores. Você vai buscar cura para as tuas feridas. É difícil lidar porque tem mágoa. É difícil, sabe, mexer na ferida porque dói. Porque lá atrás houve situações que te constrangeu, que te envergonhou, que te humilhou.
Teve situações que te deixou doente, situações que, sabe, muito te envergonhou e você não quer voltar para ver, mas é necessário. É necessário. Porque Deus só vai vir a teu socorro quando você clamar. Então começa a clamar. A Bíblia diz, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Ele quer, sabe, revelar. Ele não quer ficar revelando o que tem ali, o que tem lá, não. Ele quer revelar o que tem dentro de você, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, que você precisa saber. Aquilo que está, sabe, nos planos, na região espiritual que você precisa saber sobre a tua vida, conhecer a tua esfera, conhecer a tua genealogia espiritual, conhecer de onde que veio esse comportamento, conhecer, sabe, por que você sofre essas aflições, sabe, trabalhar nas tuas raízes. Deus quer trabalhar nas tuas raízes e te libertar. E te libertar. Por que ele diz que ele entra no profundo e no escondido? Por que ele fala raízes? Porque, sabe, as raízes estão escondidas e muitas vezes é lá que estão os problemas. E muitas vezes nós queremos ocultar. Queremos ocultar. Aí a gente vai falar, a pessoa não aceita. E aí a gente vai, sabe, orientar, a pessoa não aceita. Não aceita. Eu tenho entendido que muitas pessoas não vão procurar tratamento. Não vão procurar alguém que ajude, porque vai mexer nas feridas. Porque não quer, sabe, vivenciar a verdade. Porque não quer encarar a verdade. Porque se você vir para mim, se você me procurar, eu vou ter que falar a verdade para você. Se você me procurar, eu vou ter que olhar para você e dizer, vamos fazer um mapeamento e ver de onde vem essa situação sobre a tua vida. Da onde que veio? Para que o Senhor possa, sabe, te libertar. Libertóloga, sim. Libertóloga, Sara. Trabalhamos com as deficiências emocionais numa libertação intrapessoal. Isso é ser libertólogo. Então a gente mexe com as raízes. A gente vai de encontro, sabe? As dores vamos. Não com violência, porque ninguém merece ser tratado com violência, não. Mas com amor, com carinho, através da palavra de Deus, através do poder de Deus, sabe? Buscando onde estão as tuas deficiências e trazer para que Deus assim trabalhe em você, para que você tenha uma nova direção de oração. Para que você ore com sabedoria, para que você clame com sabedoria e veja a glória de Deus sobre você. E veja o poder da palavra se cumprindo na tua vida. Porque nós não vemos por quê? Porque não conhecemos. E muitas vezes não queremos conhecer, porque é difícil. É difícil desconstruir a nossa vida para construir de novo. É difícil desconstruir valores para construir outros valores. Ah, eu sou assim, aquela pessoa, né, que se diz o síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Não é isso, isso não é de Deus. Isso não vem da parte de Deus. Deus é Deus que transforma, Deus é Deus que muda. Deus é Deus que se responsabiliza também por essa mudança e por essa transformação, porque Ele é fiel. Se Ele diz que Ele vai na tua vida, Ele vai. Se Ele diz que Ele vai te libertar, Ele vai. Se Ele diz que Ele vai te transformar, Ele vai. Você precisa confiar. Você precisa, sabe, buscar. Quantas e quantas pessoas a gente passa muitas vezes tempos e tempos conversando e mostrando. Olha aqui de onde que vem essa situação. Através dos mapeamentos. E muitas vezes você fica lá chorando pelo teu filho. Se desliga desse problema. E se liga mais no que você tem que fazer com a tua vida. É como eu disse, o desligamento não é um abandono frio e hostil. Não é. Não é não. Viver uma vida robótica onde você não vai ligar mais para nada. Não é isso. Desligamento não é isso. Desligamento é desobrigar-se ou desligar-se de uma pessoa ou de um problema com amor. Você tem que se desobrigar deste problema com amor.
Você tem que parar de carregar este fardo do outro. Você pode ajudá-lo a carregar, mas não pegar para você. Ah, mas eu tenho culpa. Mas se você tem culpa, cadê Jesus na tua vida? A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. A culpa também ele levou. Você não tem culpa de nada, você já não pediu perdão a Deus. Agora, precisa-se ter o quê? Sabe? Consciência. Consciência daquilo que tem dentro de você, para você poder ajudar teu filho, para você poder ajudar teu marido, para você poder ajudar teu neto, para você poder ajudar a pessoa a qual você é codependente. Como é que você vai ajudar se você está ruim? Fala para mim, como é que você vai ajudar? Como? Existe forma de você ajudar? Oi, Maria, tudo bem? Maria Fernandes, obrigado por você estar aí. Existe forma? Não existe. Agora, quando eu entendo o que se passa comigo, eu vou compreender por que aquele filho está daquela forma. Da onde que vem? Se aquilo é um espírito familiar, se aquilo é um mal que está sobre a vida dele, que veio das minhas raízes. Para pensar nisso. Para pensar nisso. Porque chegou o tempo, sabe, de você clamar. E Deus arrancar os opressores de cima de você. Arrancar esta opressão e esses exastores. Por quê? Porque ele conhece o teu sofrimento. Aqui, como ele disse para o povo de Israel, eu conheço o sofrimento do povo. E por conhecer o sofrimento do povo e por entender que o povo está clamando, eu estou enviando Moisés. Então Deus envia a pessoa para nos abençoar, para te ajudar a abrir a tua consciência, abrir a tua, sabe, a tua percepção. Ó, abre. E Deus ali opera. Porque muitas vezes a pessoa, como eu disse aqui, a pessoa está tão entulhada de problema na alma que não consegue ouvir o espírito. Enquanto o teu espírito não estiver superior à tua alma, você vai ficar aflita. Por isso que precisa ter vida espiritual em Deus. Por isso que é necessário que você edifique o teu espírito. Por isso que é necessário que você ore em espírito. Por isso que é necessário que você fale em línguas para que o teu espírito seja edificado, seja alimentado. Para que o espírito olhe para a alma e ajude ela. Pastor, você pode dizer, pastor, mas eu posso me ajudar? Claro, se o teu espírito estiver superior à tua alma, você mesmo pode se ajudar. Mas se o teu espírito não estiver superior à tua alma, você não vai conseguir enxergar as coisas. Se o teu espírito estiver superior à tua alma, você vai entender que você precisa de ajuda e que precisa de pessoas que dirijam você, que acionem dentro de você alguns botões para que você se movimente em prol da tua vida. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E nós devemos o quê? Cuidar da nossa vida. Mas quanto cristãos, nós devemos o quê? Levar as cargas uns dos outros. Ajudar o meu próximo. E ajudar não é pegar e fazer tudo. Ajudar é uma coisa. Pegar para fazer tudo é outra. É outra. Então não pegue, sabe, esse problema dessa pessoa, desse adicto, desse etílico, como se fosse teu problema. Não é problema teu. Não é problema teu. Você não pode fazer com que esse problema seja teu. E sabe por quê? Porque o desligamento é uma premissa, sabe, de cada pessoa. De cada pessoa ser responsável por si mesmo. Isso é desligamento. Tá mesmo, até mesmo quando você é casada assim, você tem que ser desligada dos problemas, você tem que ser desligada daquilo que o aflige, porque você não salva a pessoa que está do teu lado, você não salva teu marido, você não salva teu filho, você não salva teu neto. Nós não somos os salvadores dessas pessoas, quem salva é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem transforma é Jesus. Mas ele nos traz esta consciência para que nós venhamos entender a direção que devemos tomar. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem ouvido Deus falar com você? Você tem ouvido Deus falar com você?
O que é que Deus tem falado? Maria, você tem ouvido Deus falar com você? Bruna, você tem ouvido Deus falar com você? Você tem ouvido? Ilze, você tem ouvido Deus falar com você? Fabiana? Fala aqui para mim. Marilda. Você tem ouvido Deus falar com você? Porque se você está ouvindo Deus falar com você, Sara, você tem ouvido Deus falar com você? Se você tem ouvido Deus falar com você, entendeu? Evidentemente que você tem uma resposta para as tuas aflições. Agora, se você não tem ouvido, aquieta-te dentro de ti para que você possa ouvir. Busque uma vida espiritual para que você possa estar superior a esta alma e você conseguir ouvir o que o Espírito está dizendo para você como igreja, porque você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem para a igreja. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Você consegue entender isso tudo que nós estamos conversando aqui nesta tarde? Difícil. Não é difícil, gente. É só ter humildade para aceitar. Uma das barreiras que nós precisamos quebrar em nossas vidas é a negação daquilo que nós vivemos como problemas. A negação. Nós negamos a existência dos problemas e não queremos enfrentá-los. Não podemos enfrentá-los. Porque nós negamos a existência e daí resistimos. Gente, não é aos problemas que você tem que resistir. Você tem que resistir ao diabo. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus não disse assim, fica resistindo qual o problema. Não, o problema tem que ser resolvido. Aí você pode perguntar, mas pastor, como é que eu vou resolver o meu problema? Primeiro conheça de onde vem o problema. Depois conheça as raízes desse problema. Se é algo espiritual, se é algo emocional, pode sim, e tem. E eu tenho certeza que existe de Deus uma direção para a solução deste problema. Existe. Porque Deus ele é fiel. Olha só. Desligamento é a premissa que cada pessoa é responsável por si mesma. Que não podemos resolver os problemas que não são nossos. E que preocupar-se não adianta nada. Não adianta nada. Porque nós não vamos solucionar esse problema. Você vai conseguir solucionar esse problema? Fala para mim. Vai conseguir? Muitas vezes é necessário silenciar. Porque você precisa ouvir o Espírito falar. Às vezes tem muito barulho na alma. A mente está muito barulhenta. Né, Marilda? Está muito barulhenta, a mente está com tanto barulho que você não consegue ouvir. E se a tua alma estiver agitada, como é que vai ouvir o Espírito? Gente, ouça só. Nós temos dentro de nós, somos 4 em 1. Por que, pastora, que nós somos 4 em 1? Nós somos corpo, olha só, nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Graças a Deus que nós somos 4 em 1. O Espírito, querido, vou explicar para você aqui, ó. Corpo, alma, espírito e Espírito Santo. Tá certo? Certo, Marilda? Aí, o Espírito Santo, ele se comunica com o Espírito. Certo? Ele se comunica com o Espírito. Na tua alma, ficam as tuas emoções, o estado, o cognitivo, lembranças, emoções, memória, tudo está aqui, na alma. Os problemas estão aqui na alma. Estão aqui na alma. O nosso físico, ele somatiza aquilo que está na nossa alma. Somatiza
faz com que os problemas que estão na alma venham para a carne em forma de doença. Os problemas da alma vêm para a carne em forma de enfermidades. Em forma de enfermidades. Agora pense bem, o poder da palavra, ele entra onde? Entre o espírito e a alma. Ele entra aqui, ó. A palavra entra aqui. Entre a alma e o espírito. A alma, quando ela está atribulada, vou baixar aqui, ó. A alma, quando ela está atribulada, tá? Ela não consegue ouvir o espírito. Aí o espírito recebe as informações do Espírito Santo. Pastor, mas existe espírito atribulado? Existe. Existem pessoas que não têm esse Espírito Santo, mas têm o espírito das trevas dentro dela. E não consegue ouvir Deus. E não consegue trabalhar. E não consegue estudar sobre si mesmo. E não consegue perceber as coisas. E não consegue entender as coisas. Tudo é deturpado dentro da sua mente. A gente fala, a pessoa entende bem. Você já lidou com pessoas assim? Pessoas que precisam fazer uma nova leitura da sua vida. Pessoas que precisam parar de ver a vida somente através dos seus problemas. Quando você parar de ver a vida através dos seus problemas, você vai ver o quanto você vai sentir a presença de Deus. Quando você começar a ver a vida com uma outra lente, uma lente espiritual, você vai ver que você vai ser muito melhor, você vai ver que você vai ser muito feliz, você vai ver que você vai ter outras alegrias na vida. Mas não, você vê tudo condicionado àquilo que você tem como sofrimento. Aí se eu vejo tudo condicionado ao sofrimento que eu tenho dentro de mim, você imagine o discernimento que eu vou ter disso. O discernimento que eu vou ter das pessoas. Às vezes a pessoa não está me ofendendo, às vezes a pessoa está falando uma verdade para mim, mas o meu sofrimento me faz ouvir deturpadamente, e eu acabo recebendo aquela informação como se fosse uma informação de ofensa. Como se fosse uma informação de ofensa. E às vezes a pessoa não está me ofendendo, às vezes a pessoa está falando a verdade. Às vezes através de uma mensagem. Às vezes a gente manda uma mensagem para a pessoa, a gente às vezes tem que apagar, porque a gente eu mesmo paro assim, ela não vai entender o que eu estou dizendo. Eu tenho que explicar de uma melhor forma, porque senão ela vai deturpar o que eu estou falando. Por quê? Por causa da ferida, por causa da dor, por causa do sofrimento. Aí ela acaba o quê? Generalizando tudo. Porque ela sofreu violência, ela acha que todos... Porque um homem a fez sofrer uma violência, ela vai entender que todo homem não presta. Generaliza tudo. Generaliza tudo. Tudo é uma questão de discernimento. Mas como é que eu vou discernir alguma coisa se dentro de mim está só aflição e dores? Não tem como. Precisa então de ajuda? Precisa. Deus disse o quê? Vem a mim e eu vos libertarei. Ó, vinde a mim. Esse é o nosso versículo-chave, né, do Instituto Yahvé Shalom. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Buscai de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, ó, e o meu jugo é suave. Deus é bom em todo tempo. Deus é maravilhoso. Então, quando falarem para você assim, olha, se desligue desta pessoa, não vá pensar que você tem que ser hostil, robótica, e que você não vai se importar mais com aquela pessoa. Entenda que na nossa comunicação aqui, quanto à espiritualidade, nós vamos entender que desligar-se de uma pessoa é desobrigar-se, ó, desobrigar-se do problema com amor. Então você vai começar a se desobrigar daquele problema com amor. Porque você vai deixar a pessoa viver a vida dela, você vai viver a tua e vai cuidar da tua vida. Não entenda as coisas erradas. Não deturpe a palavra. Quando a gente fala assim,
Larga este filho. Mãe, larga este filho. A gente não está dizendo assim, ô mãe, larga esse filho para sempre. Não dê mais bola para ele, não, gente. A gente está dizendo para ela assim, mãe, larga o problema do teu filho, por favor. Larga este problema. Larga. Ó, desligar-nos mentalmente, emocionalmente, isso é desobrigar-se. É desligar-se mentalmente, emocionalmente e às vezes, não sempre, mas às vezes nós temos que desligar-se até mesmo fisicamente para que nós possamos ter uma vida saudável. Para que nós possamos ter uma vida saudável. Olha só. É doloroso isso? É doloroso. Mas muitas vezes é assim que nós vamos obter saúde emocional. Muitas vezes é assim que nós vamos obter saúde espiritual. Muitas vezes é assim que nós vamos obter saúde física. Porque, como eu disse aqui, a alma está tão atribulada que está passando para o corpo enfermidades terríveis, onde você fica depressiva, onde você está depressiva, onde você está com uma ansiedade patológica, onde você está com síndrome do pânico, tem desencadeado vários sintomas na tua vida, de tribulação, sabe, de medo. E de onde vem tudo isso? Como resolver tudo isso? Você desligando, deixando cada um resolver o seu problema e entender que você está fazendo isso por amor. E que você não tem responsabilidade mais sobre aquela vida. Pastor, mas é meu filho, mas ele já é de maior, gente. Você não tem obrigação e responsabilidade sobre ele. E o que eu faço? Aquele corinho você vai cantar e entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Dá para Deus, faz que nem Ana. Toma aqui, Senhor. O Senhor me deu, eu estou devolvendo para o Senhor, para que o Senhor assim o faça. E quando nós falamos assim também, né? Outra coisa que as mulheres, elas deturpam, porque quando a gente fala assim, entrega esse filho na mão de Deus. A pessoa já vai com 10 pedras na mão, achando que nós estamos dizendo assim para ela, largue isso aí. Não é isso, gente, é confiar em Deus, é ter fé em Deus, é aceitar a vontade de Deus, é não, sabe, sofrer por aquilo que Deus quer fazer na vida daquele filho. Uma vez eu lidei com uma situação assim, eu vou contar para você. Foi interessante essa situação que nós vivemos. Eu estava cuidando de uma mãe codependente, a qual o seu filho ele estava nas drogas e ele também acabou entrando para o mundo do tráfico. Era muito complicado a situação daquela mãe. E ela veio até nós e eu comecei a cuidar dela num tempo e começamos a orar por ela. E o Senhor sempre, ela tinha assim, ó, o Senhor sempre falava assim, ó, eu vou resolver tua causa, entrega nas minhas mãos que eu vou resolver a tua causa. E o Senhor falava para ela assim, eu tô com teu filho nas minhas mãos, dá ele para mim, entrega, solta. Mas ela não compreendia essa palavra. Ela não compreendia. Ela pensava que o filho dela ia morrer, ela pensava que o filho dela ia ficar, sabe, aleijado. Ela tinha na cabeça dela que o filho dela ia levar um tiro. E ela nunca entregava aquele filho a Deus. Até que houve uma situação em que aquele moço, ele acabou sendo preso. Ele acabou sendo preso pela polícia e ele acabou sendo encarcerado. Essa mãe ficou em desespero. Pensa numa mãe desesperada por aquele filho estar atrás das grades. Era tanto desespero, tanto desespero, tanto desespero. Aquela mulher, ela foi ficando doente e o Senhor constantemente falava para ela, confia em mim. Olha só o que Deus falava, confia em mim, acredita em mim, entrega este filho a mim, entrega este problema a mim. O Senhor sempre falando com ela. Mas ela não conseguia se desvencilhar daquela situação. Até que ela ficou doente, muito doente. Doente, nós oramos por ela e nós falávamos, né? Entrega este filho para o Senhor. Entrega este filho. Você gerou
mas esta alma pertence ao Senhor. Você gerou, você ficou ali 9 meses carregando na tua barriguinha, amém, mas ainda pertence ao Senhor. Toda alma pertence a Deus. Toda alma pertence a Deus. E o Senhor ouviu a aflição daquela mulher. Como que Deus ouviu a aflição daquela mulher, sendo que ele foi parar no cárcere? Não é um absurdo? Não parece loucura? Deus faz coisas para confundir os sábios. A loucura de Deus é sabedoria para os sábios. Ó, Deus faz coisas loucas para confundir os sábios. Mas se ele está encarcerado, pastora, como é que é bom ele estar encarcerado e aquela mãe? Olha só, querido, o que aconteceu. Quando ela entendeu que ela deveria entregar, Deus permitiu que aquele moço fosse encarcerado. Deus permitiu que ele ficasse 3 anos em cárcere, fechado. Mas nesses 3 anos, aquele moço, ele aceitou Jesus dentro da prisão. Aquele moço, ele se batizou dentro da prisão. Aquele moço aprendeu a ler a Bíblia dentro da prisão. Aquele moço começou a ser obreiro dentro da prisão. Aquele moço foi ungido e foi chamado como pastor dentro da prisão. Dentro da prisão. Ele foi levantado como pastor dentro da prisão. Aí você pode dizer, pastor, é loucura. Não é não. É loucura para você que não conhece o poder de Deus. É loucura para você que não aceita as coisas de Deus. É loucura para você que não desce para que Deus opere, sabe, as loucuras. Porque as loucuras de Deus nos garante vitória. As loucuras de Deus garantem a vitória. Não é uma loucura ver uma sarça pegando fogo? Mas através daquela loucura, Deus estava levantando um Salvador para Israel. Não é loucura ficar ouvindo vozes, ele ouviu a voz. Que voz é essa? Para muitas pessoas ficar ouvindo voz é loucura. Mas ele sabia que aquela voz era a voz de Deus. Porque os espirituais, eles discernem a voz de Deus. E aconteceu isso com aquele moço. Gente, ele ficou praticamente 5 anos encarcerado. E nesses 5 anos ele saiu de lá como pastor para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Aí você diz, mas pastor, tudo isso, 5 anos. E eu falava para ela, irmã, ele está lá na prisão, mas pelo menos você sabe onde ele está. Você sabe onde ele está, é ruim lá, mas é pior do que ele esteja nas biqueiras e você não sabe onde ele está. Você fica aflita, você fica perturbada, procurando, ligando para todo mundo, indo atrás dele nas favelas, nas biqueiras. Lá você sabe aonde ele está e você tem uma direção de oração pela vida dele. Mas ela não aceitava, ela se negava. Por quê? Ela não queria mexer nos problemas que tinha na vida dela. Então é fácil pegar uma justificativa. Porque tem mulher que pega a justificativa, pega o problema do filho para não querer resolver o seu. Quer que Deus liberte o filho, mas não aceita que Deus liberte a si mesmo. Quer que o filho seja curado, mas ela mesma não quer ser curada de nada. Não quer ser curada de nada. Então, fica pegando atalhos para não dar de cara com a verdade. Aí como é que a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida? Se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a tua verdade, é simples. É duro, né? É difícil. Nossa, pastor, é muito difícil. Ter que abrir meu coração, ter que mexer nessas feridas, entender que essa ferida só tem, sabe, uma casca, mas lá dentro ainda está tudo purulento, ainda tem situações dentro de mim que precisam ser tratadas. É muito difícil. É difícil, amor. Difícil, doloroso e sofrido. Mas Deus não prometeu que ia ser fácil nada para ninguém. Pelo contrário, ele disse que a portinha era estreita. Pastor, é muito estreito, é estreito mesmo. Mas é melhor esse estreito de Deus do que você se sentir estreita dentro de você, reprimida, reprimindo prazeres, reprimindo desejos, reprimindo sentimentos para você viver problemas. Sai para fora e deixa Deus operar um milagre na tua vida, pelo poder que é no nome santo do Senhor Jesus Cristo.
Vou colocar a música aqui para nós de novo. Sabe, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Deus, ele é muito fiel. Muito fiel. E ele não deixa se escarnecer. Quando nós entendemos que o poder de Deus, sabe, é loucura para as pessoas, mas para aqueles que conhecem, ouvem e discernem, só vão dar glória a Deus. A morte para muitos é um desaforo, para muitos é uma dor. É assim, é uma dor intensa, mas se aquela pessoa que morreu, ela estava na presença de Deus, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus se alegra quando um dos seus vai com ele. Imagine a alegria. E nós aqui ficamos nos desgastando, como se chegou o final para aquela vida. Chegou aqui na terra, gente, mas a gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar de novo. Num corpo incorruptível, sim. Sim. E tudo isso é para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvores a Deus, adoração a Deus, maravilhas que o Deus vai operar em nós, porque Ele é fiel. A fidelidade é que faz com que nós alcancemos a vitória. Vamos ouvir a canção e daí já vamos orar. Ó. Glória a Deus. A fidelidade de Deus é que faz com que sejamos melhores. Seja melhor do que você é, porque Deus, ele é fiel. Santo é o nome de Jesus. Parada à beira do caminho. Ó, cabisbaixo e sem direção. Se você está sem direção, chegou o tempo de ter direção. Deixa a gente ajudar você. Ah, pastora, eu não tenho quem me ajude. Tem sim. Vai lá no Instituto Yahvé Shalom, Rua Imaculada Conceição, 1742, ali no Uberaba, do lado da PUC, no Prado Velho, Uberaba Velho. Vai lá. Aonde? Imaculada Conceição, 1742, Prado Velho. Vai lá. Eu vou orar por você sim, meu amor. Vou orar sim. Vou orar por você, Vivian da Rosa. Vou orar porque Deus vai operar. Vou orar pela Mônica. Olha a música. Deus ordena anjos. Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Aleluia! Ele é fiel. Glória a Deus. Deus vai na frente. Olha que maravilha. Deus vai na frente. Para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai fazer sair água da rocha. Não há como nosso Deus. Eu adoro, eu amo essas canções, gente. Amo de paixão. Porque foi no meio desses louvores que eu fui gerada. No meio de um povo pentecostal, no meio de um povo de fogo. Onde a gente, sabe, pensava e sentia muito a glória de Deus. E hoje não mudou. Mas só que hoje com conhecimento, hoje com sabedoria, hoje com mais maturidade, nós podemos lidar com as coisas de Deus com muito mais, sabe, com muito mais direção. É o que importa. Direção para lidar com as coisas de Deus. Direção para lidar com as nossas vidas. Então não deixa que o mal te roube. Não permitas que nada te saqueie, porque Ele é fiel. Coloque a mão no teu coração, vamos orar, porque Deus está aí. Antes de orar, eu quero pedir para você que está me assistindo, hoje nós vamos ter uma live, domingo, nós vamos ter uma live que você possa estar ali, nos seguindo ali, lá na página Profeta Renata Freitas. Você entra na página Profeta Renata Freitas, eu vou estar lá, a gente vai estar fazendo uma live para você.
e uma live bem profética. A gente vai estar ali, vai ser 10 horas da noite, 22 horas uma live. Me acompanha a gente lá, essa live. E é essa live desse dia, compartilha, gente, deixa o povo ouvir. As coisas não podem ficar retidas só em nós. Manda pro povo, compartilha para as tuas amigas que tem problema com os esposos, com os filhos, sabe, com os vizinhos. Compartilha essa mulher que está caída, deprimida. Envia essa live lá para ela, eu tenho certeza que Deus vai fazer um reboliço nessa vida. Tá bom? Vamos orar? Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, Senhor querido, apresentar, Senhor, essas vidas, Senhor, que estão me ouvindo diante do Senhor. Deus, entra na causa desta mulher, entra, Senhor querido, Deus, na causa dela, na casa dela, Deus, e começa a fazer uma restauração poderosa, começa a transformar a vida dela pelo poder que é no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus, que esta pessoa, Senhor querido, ela possa ter um encontro com ela mesma, ela possa encontrar, Senhor, e entender das suas raízes, ela possa compreender, Senhor querido, da sua genealogia espiritual, ela possa, meu Pai querido, aprender, Senhor querido, aquilo, Senhor querido, que é familiar e que está atribulando, perturbando a vida dela. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra na causa desta mulher que está sofrendo, que está chorando, entra, meu Pai querido, com teu poder e traz conhecimento, Deus, traz uma revelação dela para ela mesma, pelo poder que há no teu nome. Deus, se isso é maligno, se isso é demônio, nós repreendemos esta ação demoníaca na vida dela pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, que a glória de Deus adentre este lar. Meu Deus, e arranque, Senhor querido, esta tribulação, esta perturbação, esta agitação, esse sentimento que a oprime e que não deixa, meu Pai querido, com que ela durma direito, com que ela coma direito. Deus, que faz com que ela fique ansiosa, que tem desencadeado nesta mulher síndrome do pânico, medo, meu Pai querido, claustrofobia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender desta ação maligna sobre esta vida e haja transformação e libertação, meu Pai, que as portas sejam abertas e ela possa ver, meu Pai querido, ela transformada, o seu problema resolvido e ela entregando, meu Pai querido, este filho a Deus. Ajuda, meu Pai querido, ela entregar, Senhor, esta pessoa ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que vai resolver este problema. Ajuda, Senhor querido, ela entregar esse problema também ao Senhor, porque o Senhor vai ajudá-la, Senhor querido, nesta caminhada de transformação e libertação. Eu oro assim, Pai, porque eu creio no poder do teu nome. Jesus, se esta mulher, Senhor, se esta pessoa que está me ouvindo está doente, Deus, por causa dos problemas, Pai, Deus, se ela está doente, Senhor, cure ela pelo poder que é no teu nome. Não deixe que esse sofrimento vire uma mágoa e desta mágoa, Senhor querido, venha ser gerado um câncer dentro desta mulher. Venha curar, meu Pai, ela deste câncer espiritual. Venha curar ela desta depressão. Venha arrancar ela desta ansiedade patológica. Venha, Senhor querido, libertá-la, meu Pai querido, deste medo, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. E que assim, meu Pai, o teu nome seja louvado na vida dela. Isso é para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Assim nós te louvamos, Pai, te glorificamos e bendizemos o teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você receba esta oração no teu coração, que você receba esta palavra e que possamos caminhar junto às quarta-feiras nesta live, e possamos caminhar. Nos acompanhe. Às quarta-feiras nós estamos aqui. Clique lá, Instituto Yahvé Shalom, nós vamos estar aqui. E aos domingos nós vamos estar ali na página Profeta Renata Freitas. Você possa estar lá nos acompanhando também. Vai lá, faça uma visita para a nossa página. Você vai ver várias
trabalhos ali, entre no site, você vai ver os cursos do Instituto Yahvé Shalom, você vai ver a escola, e tudo vai ser maravilhoso, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no teu coração, você que esteve nos acompanhando, Mônica, Vivian, Marilda, Cleide, todas as amigas, irmãs que estavam aí nos acompanhando. Muito obrigado. Obrigada, Marilda. Muito obrigada, Daiane. Muito obrigada. Tudo é para a glória de Jesus Cristo. Obrigado pelos irmãos que também estão aí nos acompanhando, que tem alguns varões, né? Que estão nos acompanhando aí. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos junto, porque juntas nós somos bem mais fortes. Vamos nos juntar em oração. Vamos nos juntar e unir em comunhão, porque juntos nós somos bem mais fortes. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Qualquer coisa, nos chame ali no privado, que nós vamos dar uma atenção para você.